Eu sou Yasue Yamaki, vim para o Japão com 3 anos de idade, estudei em escola brasileira e escola japonesa simultaneamente, cursei administração em Aoyama Gakuin, uma das melhores faculdades particulares no Japão, e segui meus estudos no mestrado estudando política cultural. Hoje sou mestra em política cultural, sou gestora da Escola Necta e hoje, com muito orgulho, apresento vocês o nosso programa de bolsas de estudos universitários para as mulheres no Japão. E hoje, nesse vídeo, você vai ter a explicação da Rafaela, que é mestra na educação dos estrangeiros aqui no Japão, explicando sobre como funciona o processo para entrar numa universidade japonesa. Essas informações você só encontrará neste vídeo. Aproveite para aprender mais. Eu sou a Rafaela, eu sou a fundadora da Unfold. Eu sou consultora educacional também e eu dou consultoria para alunos que querem entrar em universidade no Japão. No exterior também, quem quer buscar uma carreira profissional aqui no Japão, aonde seja. Eu vou estar respondendo algumas perguntas comuns, assim, que eu recebo bastante de alunos da escola brasileira, que às vezes querem fazer faculdade aqui no Japão, mas não têm acesso à informação e eu estou aqui para responder essas perguntas. E a primeira pergunta seria, eu posso me candidatar para começar numa faculdade japonesa? Porque eu me formei em escola brasileira. E a resposta é sim, você pode sim se candidatar para uma escola, para uma universidade japonesa. Existem 2 tipos de escolas brasileiras. A primeira é Koutogakkou Soto, que significa que ela é autorizada pelo governo japonês, né, no caso, para estar enviando os alunos para a universidade japonesa quando o aluno se forma. Então, ele já tem os requisitos, no caso. E as outras escolas são as escolas que não são não estão nessa lista. No caso do aluno dessas escolas, vocês vão ter que mandar uma carta para a universidade, né, dizendo quais escolas que você frequentou, como é que era, tal, para a universidade autorizar para você estar se inscrevendo. E aqui na Unfold, nós também oferecemos assessoria para esses alunos que não frequentam esse tipo de escola que já tem a autorização do governo. Nós trabalhamos com essa parte de preparação dos documentos. E a segunda pergunta que eu recebo muito é: quanto de japonês que eu preciso saber para fazer uma faculdade aqui no Japão? Bom, a maioria das universidades eles pedem no mínimo o N2. Por quê? Por mais que você consiga passar no vestibular, vai ser difícil você dar continuidade no estudo depois que você entrar na faculdade. Porque o ensino da faculdade é totalmente diferente comparando com o ensino do ensino médio. Que até o ensino médio, muitas das vezes, as perguntas são de múltiplas escolhas, mas na faculdade você precisa fazer uma redação, apresentação, né? E isso requer um nível um pouquinho mais avançado de japonês. E por isso que é importante os alunos estudarem. E um ponto muito importante é que o teste de proficiência do japonês, ele ocorre só 2 vezes no ano. Então, você precisa estudar calculando quando que você vai receber o resultado, né, da prova do japonês, para que você possa se inscrever nas universidades japonesas a tempo. Então, se você já está no 2º ano do ensino médio e você vai prestar o vestibular da faculdade no 3º ano, você teria que fazer o teste do japonês em julho para dar tempo para você se inscrever nas faculdades. A habilidade de japonês que você vai precisar também no vestibular vai mudar de acordo com o estilo de vestibular que você vai fazer. Existem 3 tipos de vestibular nas universidades japonesas. A primeira é Sougou Gata Senbatsu e a segunda é o Gakkou Seisen Gata Senbatsu. Esses dois tipos de vestibular, geralmente o aluno precisa fazer redação ou mensetsu, ou às vezes os 2. Então, você precisa dessas habilidades de fala e de escrita. Agora, se é o Ippan Senbatsu, que é uma prova mais geral, que existe na verdade também 2 tipos de vestibular, que o primeiro é o da universidade em si, que cada universidade faz o seu próprio vestibular, e tem o Daigaku Nigaku Kyotsu Testo, que é um teste mais geral que todos os alunos aqui do Japão fazem, como se fosse o Enem do Brasil. E nesses tipos de vestibular, são questões de múltiplas escolhas. Então, se você já sabe ler bem o japonês e tal, e tem conhecimento das matérias em japonês, você pode fazer esses vestibulares. E fora o japonês, o inglês também ele pode ajudar muito no vestibular. Porque, dependendo da universidade, eles pedem um certo nível de inglês, e se você tiver os requisitos, você consegue uma pontuação a mais no seu vestibular. E a Unfold também, a
auxilia os alunos nessa parte de seleção, de que tipo de vestibular que o aluno deve fazer, como se preparar, se programar bem. Então, se vocês precisarem, já sabem com quem contar. E a última pergunta, e talvez a mais frequente, é se eu posso fazer empréstimo ou ganhar bolsa. E a resposta é sim e não, porque vai depender muito do visto do aluno aqui no Japão, as notas, né, escolares e também a renda familiar, porque se a renda familiar atingir um certo nível, dependendo da bolsa, o aluno não vai poder se candidatar. Bom, mas vamos também falar sobre o custo, né? Quanto que custa a universidade. Geralmente, se é uma universidade pública, o aluno vai ter um gasto em torno de 500 mil ienes por ano. E se for uma universidade particular, vai ser 1 milhão por ano. Agora, a gente não pode esquecer da matrícula, da parte que você vai ter que dar a entrada na universidade. E isso, na maioria das universidades, incluso as universidades públicas e as universidades também particulares, cobram em torno de 300 mil ienes. E um ponto muito, muito importante, que eu mesma, na verdade, na época, quando eu estava me inscrevendo para a universidade, eu não sabia desse ponto, é que você precisa pagar o primeiro semestre e o valor da matrícula antes de você entrar na faculdade. Então, se você não tiver esse valor, infelizmente, vai ser difícil você entrar na faculdade. Então, precisa correr atrás de empréstimo do banco, né, para você conseguir esse valor. E fora a bolsa, você também pode buscar por opções de isenção da matrícula, do valor da matrícula ou da mensalidade, né? A gente chama mensalidade, mas na verdade nas universidades japonesas a gente paga por semestre. Mas tem algumas universidades que eles oferecem isenção, que no caso eles vão estar deduzindo um certo valor da mensalidade ou da anuidade, no caso, que você vai estar pagando para a universidade, para que você possa ter esse desconto. E essa bolsa que foi criada nesse projeto, ela cobre 4 anos da anuidade da faculdade e também você vai receber o valor da matrícula e, além disso, você vai ter um suporte de 500 mil ienes por ano para você poder pagar os seus gastos, por exemplo, transporte, alimento. E na Unfold também oferecemos suporte para quem precisa de assessoria para conseguir empréstimo do banco, inscrição de bolsa, preparatório para o Mensetsu, que é entrevista e tudo mais. Bom, eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês. E, por fim, para concluir, eu gostaria de dizer para vocês, para você que está pensando em se candidatar para a universidade aqui no Japão, você precisa se programar muito bem. Questão de preparatório para o vestibular, o primeiro passo é você definir qual universidade que você vai cursar. Porque aqui no Japão, cada universidade tem um estilo de vestibular. Então, se você deixar para frente, infelizmente você vai estar estudando de uma forma errada e você vai estar perdendo tempo. Então, é importante vocês definirem qual universidade que vocês vão estar cursando para que vocês possam ir direto ao ponto. E para quem tem dúvida, não sabe o que quer cursar, às vezes está pensando em cursar tal coisa e às vezes não sabe se aquilo lá é para ela, explora. Vai, busca informações, conhece a universidade, conhece as pessoas que cursaram essa universidade, esse curso, ou que trabalham na área, conversa com eles, pergunta como é que é trabalhar nessa área, vocês acham que com o meu perfil encaixaria nessa área? E também é legal vocês participarem do Open Campus, para vocês estarem participando das aulas experimentais para saber se realmente é um tópico interessante para você. Porque uma coisa é você ler ali no panfleto e falar, nossa, que legal, mas você pessoalmente está ali participando, conversando com os professores, vocês vão ter uns insights muito melhor. Eu criei a Unfold faz 1 ano, com a intuição assim, de ajudar as pessoas que querem realmente dar um avanço na carreira, e às vezes não tinha essa oportunidade justamente por falta de informação, por falta de motivação, ou por falta realmente de planejamento, porque uma coisa é você falar que você quer trabalhar, né, numa área diferente, mas não tem um planejamento, não tem como você seguir em frente. Então, aí que eu entro, dando assessoria para os alunos na parte do japonês, do inglês, que seja,
na parte também financeira, porque tem muitas pessoas que acabam desistindo de fazer uma faculdade justamente por não ter a condição financeira. Que quase que foi o meu caso, porque eu vim para o Japão com 2 anos de idade, meus pais já estavam aqui há 1 ano. E, assim, infelizmente, a gente teve essa condição financeira que não permitia, muitas das vezes, de eu fazer um JUCO, por exemplo, algum reforço fora da escola, para que eu pudesse avançar nos meus estudos. Mas eu não desisti, porque eu sempre tive o objetivo de fazer faculdade, de seguir com a minha carreira. E eu me inspirei muito na minha mãe, na verdade, que ela também fez faculdade depois dos 40, na universidade à distância, e isso me inspirou muito, vendo ela, assim, aprendendo, mesmo, né, com a idade, às vezes, já um pouco mais avançada do que quem faz faculdade com 20 anos, mas isso me inspirou muito e continua me inspirando até hoje. Na época, há 10 anos atrás, quando eu estava me inscrevendo para a faculdade, o que me motivou mais foi ver eu ali na faculdade. Eu me imaginando ali dentro da faculdade, tendo as aulas, porque eu sou um pouquinho nerd, assim, né? Eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de passar por novas experiências, e eu me via passando por tudo isso, fazendo uma faculdade. E principalmente eu tinha um desejo muito grande de fazer intercâmbio, e eu sabia que fazendo uma faculdade ia facilitar muito esse processo meu. E, logicamente, depois de terminar a faculdade, eu sabia que eu teria mais opções de carreira. E isso sempre me motivou, por mais que eu tivesse essas dificuldades financeiras, né, me ajudou muito a continuar seguindo. A dificuldade financeira que eu tive foi que, quando eu estava no Chugaku, na verdade, o meu pai ficou enfermo e ele ficou desempregado. E acho que eu fiquei emocionada. Como, gente, é choro de saudade, tá? Que meu pai não tá mais aqui com a gente. Bom, muitas pessoas que não me conhecem, às vezes eles veem assim, onde eu tô hoje, eles falam, nossa, pra Rafaela deve ter sido fácil, mas a verdade é que não foi. Sim, eu falo bem o japonês, eu sempre estudei em escola japonesa, então eu não tive essa dificuldade, assim, de língua, né, do idioma. Mas para mim eu tive sempre uma insegurança de que talvez eu teria que parar os meus estudos por questões financeiras. Porque meus pais não tinham um salário, assim, estável. E quando eu estava no ensino médio, o meu pai também tinha uma época que ele estava desempregado e eu achava que eu realmente não conseguiria fazer uma faculdade. Mas foi graças às pessoas que sempre me apoiaram, me passaram informações sobre bolsa, sobre empréstimo, que eu consegui dar um passo maior adiante. Então, hoje, a minha maior missão é realmente ajudar essas pessoas que às vezes estão na mesma situação e estão pensando em desistir, mas eu estou aqui para mostrar para eles que, por mais que vocês não tenham condição financeira, vocês conseguem sim atingir o sonho de vocês. Agora que tivemos clareza que realmente é possível terminar o ensino médio em escola brasileira e seguir para a universidade japonesa, vamos conhecer um pouco quais são as dificuldades dos adolescentes. Bom, a minha dificuldade, quando se fala de ingresso a uma faculdade, é justamente a língua, né? A língua japonesa, para mim, é uma barreira bem grossa, bem dura e que, bom, com o tempo eu espero que eu consiga continuar estudando a língua e conseguir, quem sabe, atingir um nível acadêmico que eles exigem e para eu continuar na minha vida aqui no Japão, né? Pois eu não quero retornar ou ingressar em algum outro lugar do mundo. Eu espero que eu consiga ter uma vida igual um japonês aqui no Japão, né? Sendo estrangeiro. Acho que é um incentivo e a informação também. O incentivo eu acho que é muito importante, porque eu, mesmo sozinha, eu acho que eu não consigo. Eu sozinha, eu me sinto insegura e sem motivação para fazer aquilo. A língua e o dinheiro. Eu estudei na escola brasileira minha vida inteira
Eu vim para o Japão, eu tinha 14 anos e eu já cheguei com os pensamentos mesmo de entrar na escola brasileira, eu nem cogitei entrar na escola japonesa, por motivos de que eu já ia fazer o ensino médio. Então eu não olhei assim com os olhos muito amplos de passar a minha vida inteira aqui no Japão. Depois que eu terminei o ensino médio, eu tentei entrar numa escola de idiomas em japonês, mas não deu devido às circunstâncias da vida, porque a escola é integral e eu teria que deixar de trabalhar, então não deu muito certo. Bom, antes as duas lacunas que eu andava pensando dia e noite era justamente o financeiro e a língua. E, bom, pelo que parece é o financeiro saiu da jogada, então o que eu tenho que me preocupar é somente nos estudos, que o resto vão ter pessoas me ajudando, né? Bom, eu acho que é uma oportunidade única, né? Falada que pode nos dar muitos recursos, aquilo que a gente não consegue fazer com as próprias mãos ou trabalhar para conquistar, conversando, tendo assessoria com essas pessoas que falaram com a gente. E tirando essa questão do financeiro, a gente consegue focar mais nos estudos e, consequentemente, a gente tem mais resultados, né, nos nossos estudos e a gente pode ser bom na nossa área, né, profissionalizando. As partes que se dificultam diminuíram, né, a parte financeira, que é o principal. E como você disse, né, eu tenho mais tempo de focar. A única coisa, né, que eu vou precisar me preocupar é com isso, né, mas com os estudos, com a parte da língua e a parte financeira é com a bolsa. Com esse projeto, eu vejo a oportunidade de crescer na língua japonesa e, pelo menos, se não conseguir passar na faculdade, mas eu sei que eu vou tirar bom proveito de todo o processo. E se tudo der certo no processo seletivo para a faculdade, para a bolsa da faculdade, vai ser só um começo. A faculdade, na verdade, é só um começo da realização do meu sonho. Para um adolescente brasileiro aqui no Japão, muitas vezes uma faculdade é um luxo inalcançável. Para as famílias não é nada fácil pagar uma faculdade. Para os adolescentes, encarar esse desafio, já vendo que os pais sentem a dificuldade, já vendo que os pais sentem a grande impossibilidade dele chegar a uma faculdade, os próprios adolescentes deixam de sonhar. Nós, como escola, sonhamos junto com os professores e compartilhamos juntos esse sonho com os nossos alunos, para mostrar para eles que realmente é possível. É só eles acreditarem neles, investir o tempo deles nos estudos e ter o seu comprometimento com seus sonhos. Estamos aqui para apoiar esses adolescentes, encontrar o lugar para ele brilhar. Nós que trabalhamos com a educação, sempre vivenciamos momentos difíceis das meninas e das mulheres. Muitas vezes elas se envolvem em relacionamentos muito profundos, acabam se engravidando, abandonando os estudos. Nem sempre, depois da maternidade, ela tem uma oportunidade de voltar a estudar e reconstruir a carreira dela. Nós, mães e mulheres, sabemos muito como isso é um grande sacrifício. Por isso mesmo, acho extremamente importante nós estarmos aqui investindo e apoiando os estudos das meninas. Estudar sempre é o caminho mais fácil. Estudar sempre vai dar mais oportunidades. Nós acreditamos fortemente que os estudos resolvem centenas de problemas sociais e milhares de problemas pessoais. É exatamente por isso que estamos trazendo o impacto social para investirmos e valorizarmos mais a educação da nossa comunidade brasileira. A sociedade japonesa nem sempre favoreceu os jovens brasileiros que moram no Japão. Muitas burocracias, muito sistema impediam que eles caminhassem os seus caminhos. E muitas vezes isso gera um desperdício muito grande para a nossa comunidade. Nós vemos que os adolescentes brasileiros têm um potencial muito grande de trazer grandes inovações na sociedade japonesa. E por que não investir neles? E por que não abrir mais caminhos para eles? Essa bolsa que nós criamos com a iniciativa de Boston, exatamente para os imigrantes, nós nos unimos para analisar
identificar as dificuldades dos imigrantes ingressarem em universidades. Então, dentro disso, nós fomos discutindo qual era a dificuldade, o que estava faltando. Foi nessa discussão que surgiu essa bolsa maravilhosa, incrível, que atende todas as necessidades dos imigrantes no Japão. A bolsa, ela está visando muito mais o impacto social que esse jovem pode trazer depois que cursar uma universidade e valorizando também o engajamento e o esforço dele nos estudos da língua japonesa. Através dessa bolsa, o aluno não somente ganha totalmente a universidade, mas ele também ganha um custo de vida para ele sobreviver e focar nos estudos. Vocês já ouviram falar de alguma bolsa dessa? Na minha época não tinha. E eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Por isso mesmo que eu fiz questão de trazer essa oportunidade para os jovens dessa nova geração, porque eu sei que eles podem trazer muita coisa boa no futuro do Japão. Depois de todas essas conversas, já sabemos que realmente é possível ingressar à Universidade Japonesa depois do ensino médio brasileiro. Já sabemos quais são as dificuldades dos adolescentes e temos sim o programa para tirar todas essas barreiras. Você agora precisa fazer a sua inscrição acessando no nosso site, onde tem todas as informações sobre esse projeto para você se inscrever nesse programa maravilhoso e incrível. Se você também concorda comigo que esse projeto é incrível e ninguém pode perder, mande para os seus colegas, mande para as famílias, para ninguém ficar por fora dessa novidade.